Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo que é encantador, que é quase que uma panela de engrenagem para a natureza, né? Onde a gente tem algumas adaptações que trouxeram movimentos incríveis com a recombinação, né? A recombinação das transformações das partículas, né? Dos elementos, né? E aí tudo isso, né? Trouxe o que a gente chama de flores. Flores são incríveis porque elas têm papéis incríveis na natureza, não só papéis, como elas aparecem ser incríveis a partir das suas formas, né? Digitalmente, na preciosa versão de ver e significar essas plantas, as flores, né, no sentido de que a gente vai falar hoje, as flores elas são lindas, elas são ousadas, elas têm padrões muito diferenciais delas mesmas, né, de si, né? Elas têm elas possuem muitas adaptações que chegam até a embebedecer nossos olhos no sentido das tomadas de apresentação, né? E aí, o que eu quero dizer antes? Quero dizer que as flores elas podem servir para muitas coisas, né? Porque elas conseguem destacar-se sobre resoluções, né? Você tem esse padrão, essa performance que contraciona-se no meio ambiente, criando uma sensação de relevância, né? E essa é a ousadia da flor. Ela cria dentro da tomada de todas as porcentagens aparecidas uma desaparência que é alvo, né? É como se a gente estivesse num exército e mandasse, né, a árvore estivesse no exército e mandasse algum despistador, né? Como a arte da guerra mesmo. Você tem como blefes, movimentos que fazem corrupção nos olhos, nas investigações, nas recepções cognitivas dos adversários. Na natureza a gente tem flores, né? E seriam estratégias das naturezas, né? Dos compartimentos no interior do solo, né? Trazer, né, atenção para algumas espécies se destruírem-se em alguns lugares, né? Então você consegue criar uma organização por gerenciamento genético, gerenciamento adaptativo embaixo do solo para causar um efeito em cima do solo. E isso é incrível, né? Não é só incrível quanto a nós, todos nós temos gatilhos emocionais para descontrair mimeticamente a aparência da flor. E por mais que ela pareça aquela mímese, aquela que linda, ela pode ter algo muito perverso por trás, como um bote, né? Como eu falei, você pode criar um senso corruptível a partir da flor. E não só senso corruptível, mas você pode criar várias composições com as flores nos lados comerciais.
Então, antes de começar a falar das flores, eu queria abrir esse diálogo com isso, porque as flores, elas embebedecem as pessoas por seus instintos dispersativos, né? Você tem essas dispersões floriosas, né? Sobre a natureza das relevâncias que se destacam. Então ela tem o seu óleo que desimanta uma adversação conduzente, né? E aspirar a partir dos olhos essa sensação causa desorganização vascular, desorganização motriz de órgãos nos nossos interiores, porque esses padrões, ao serem lançados pelo Sol e pela atmosfera, a sua revelação, nós descumprimentamos essa revelação no nosso interior, né? Então, eu já ouvi falar que as plantas curam, né? Observar as plantas conseguem conduzir nossas engrenagens interiores de modo que a gente relaxa ou se contrai, né? Bom, e dentro dessas práticas, então, né, desaveracionar-se pelo lado desempreendido de uma rosa se abrindo, se esticando como uma fibra muscular querendo ganhar ordenação de descarga de peso, a gente desinventou a molibização mercadológica de disservir a curadoria de gerenciar flores. E a gente diz envase significou uma promessa aromática no sentido do presentear, né? E aí, sobre esse presente, sobre essa esculpição, a gente tem vários comportamentos humanos que são redesenvolvidos a partir dos assassinatos que as folhas, as plantas nos causam, as flores. Então, estar com as flores é desenvolver a apreensão lógica de se espelhar a partir dessa órbita de combinações. Querendo ou não, se você acredita ou não, elas têm um peso muito indecente nas nossas plasticidades neuronais, nos nossos comportamentos de composição astral, nas nossas arquiteturas, não só interiores, mas como exteriores, em função de relevância. É igual um acadêmico quando vê uma lógica buscando complementar a lógica com seu perfume acadêmico, com a sua lógica. É igual um esportista tentando fazer a manobra com a sua performance em um meio de manobra. É igual um levantador de peso trabalhando os pesos para serem levantados e achando leve aquilo que outro acha pesado. É a mesma coisa essas engrenagens têm nas adversas sensações das pessoas, desinscrevendo as realidades de transpassar o tempo em função de algo, beleza? Então era isso, né? Vejam só como tem uma elegância esse comportamento de relaxar a partir de uma desaceleração ou uma aceleração, dependendo do plano e do ângulo de partilhar a referência desse entendimento. Ok? E aí as pétalas, elas nos fazem várias atenções discretas, sutis, sublimes, né? E aí sobre isso, né? Vale a pena
vale a pena fazer essas coberturas, né? Entenderem mais sobre essas coberturas. Até porque é matéria principal da vida. Vamos lá. Tipos de flores e suas funções. A flor é a estrutura responsável pela reprodução das plantas angiospermas e por meio da reprodução que novas plantas são originadas, assegurando a manutenção dos ecossistemas. Então é como eu falei, né? A flor é como se fosse um músculo mais adaptado a uma atenção de despartilhar o sol entre a terra. Consegue entender que a gente tem a planta como uma placa insolar? Então nessa insolação a planta ela faz uma adversação na escrita do sol sobre a terra. Adversação da escrita do sol sobre a terra. Perfeito? Você pode ler também adversensação, uma certa dissintonia de versão de solo em adaptação por influxo de vidas, né? Pela reprodução das plantas angiospermas, né? Então, reprodução das plantas angiospermas. E por meio da reprodução, vamos ver, angiospermas. Angiospermas ou angiospermicas são plantas espermatófitas, cujas sementes são protegidas por uma estrutura denominada fruto. Legal. Angiosperma. Semente protegida por fruto. Uma estrutura denominada. E por meio da reprodução que novas plantas são originadas, assegurando a manutenção do ecossistema. Então você tem também a reprodução. Vamos lá, funções das flores. Funções. A função primordial das flores é a produção de sementes para a formação de novas plantas, garantindo a sobrevivência das espécies. Então, a primeira e talvez a mais importante função da planta é a produção de sementes. Produção de sementes para a reprodução. Originadas, assegurando a manutenção do ecossistema. Manutenção. Sobrevivência das espécies. Sobrevivência das espécies. Assim, a flor é responsável pela reprodução das plantas. Para isso, elas são formadas por folhas modificadas, geralmente
de cores atrativas e formatos diferenciados para atrair os seus polinizadores. Então, como que ela garante a manutenção do ecossistema? Porque, vejam só, no solo acontece um compartimento adaptativo de raiz em contrato com o solo. Vamos lá. O que isso quer dizer? Porque o solo, né, nós temos o solo aqui, ó, e a hidratação desse solo aqui, ó, né, ele é bem básico assim, ó. Você tem como captar coisas da atmosfera. E para captar coisas da atmosfera, para colocar vida nesse solo, você precisa de um infiltrador. E aí a semente, ó, ela instala um infiltrador de solo. Porque olha só, ela retira uma porcentagem de substrato desse solo, né? Então ela puxa. Só que aqui, ó, ela puxa muito mais da natureza. Entendeu? Então, para garantir essa reprodução, principalmente para manutenção do solo, o que acontece? Acontece que as plantas elas foram se especializando, criando, né, mecanismos mais dispersivos e protegidos para suas sementes. Logo, o homem ele pode pegar, o passarinho pode pegar, esse coisa pode cair. Então você tem o abastecimento você tem um abastecimento para motivar a vida, né? Então você motiva a vida. Toda a vida ela tem um cruzamento de ser vivo. O que é esse cruzamento de ser vivo? Vivo significa correr fechado. Então, o que é correr fechado? É você filtrar a atmosfera e permitir que ela corra no seu vivo fechado, né? E aí nessa corte, não, vamos lá, vivo é correr fechado. Para quem não entendeu, nós somos agentes filtradores da atmosfera. Isso é básico para entender, porque a gente sempre pega da atmosfera elementos para serem desenvolvidos em nosso interior. Então a gente tem vários tipos de elementos: material, matérias dispersas em várias porcentagens de partículas atmosféricas. O que isso quer dizer?
Quer dizer que a gente tem vários estados de adesão dessas partículas. Então, as partículas elas funcionam como ímãs. Só que a vida e a célula permitem juntar aquilo que é mais combinado. Mas uma vez junto, para separar é difícil. Gasta energia. Porque gasta energia. E o produto dessa separação causa diferenciação, adaptação. Entende? Então é isso, né? Você tem adição, estados de adequação. Então vamos lá, a gente tem nós temos a atmosfera e a Terra, né? E aí nessa atmosfera a gente tem o Sol chegando, né? E fazendo uma ordenação na atmosfera. Só que existe a vida também que faz ordenação, né? Por exemplo, o ser humano, ele ordena essa atmosfera também. E aí a planta também, né? Porque a planta ela diminui o tempo de chegada aqui, ó, desse sol. E aí quando o sol chega na planta, uma linha de sol chega na planta, né? A planta ela tem uma corrente ela causa corrente diferencial. E essa corrente diferencial permite levar o sol filtrado para o solo. E aí esse filtro ele é um maquinário para a vida do subsolo. Perfeito, né? Entende que aqui tem muita vida, só que em muitas dimensões. São decompositores para nós, mas tem muitas dimensões. E o que lhe interessa para eles é essa luz solar filtrada por essas especiarias que eles nos montam. É simples assim, né? Não tem nada demais. E eles mesmos nos contam isso, né? Vejam só, todo o maquinário de especialização que eles desenvolvem ao longo dos anos. Então, assim a flor é responsável pela reprodução das plantas. Para isso, elas são formadas por folhas modificadas, geralmente de cores atrativas e formatos diferenciados para atrair os seus polinizadores. Então vamos lá. Atrair polinizadores. Então aqui a gente sabe que a gente tem polinizador tanto pela queda quanto pelos insetos, né, que são atraídos, pelos homens também,
a gente tem essas variações. Então vamos lá, vamos ver as partes das flores agora. Partes das flores. Vamos abrir aqui mais. Então agora toda vez que a gente vê uma flor, a gente vai saber que ela tem as seguintes estruturas: o estame, o carpelo, pétalas, sepalas. E toda essa estrutura é sustentada pelo pendúculo, haste responsável por ligar a flor à planta. Então a gente tem o pendúculo. O pendúculo apresenta uma porção da planta, uma porção dilatada ligada à flor, denominada de receptáculo floral, onde estão inseridos os elementos florais, né? Então você tem o receptáculo. Interessante. Então nós vamos convergir o entendimento de cada um aqui, ó. Vamos começar então pelo pendúculo. O pendúculo é a haste responsável por ligar a flor à planta. Então você tem a gente está com a planta aqui, né? Nós temos uma planta. Então vamos lá. Vamos ver que se a gente tem. Planta é as partes mais verde ou de outra cor. Vamos ver. Então olha que legal. A gente tem uma planta. E aí sobre a planta a gente tem um pendúculo, né? O pendúculo que vai planta. E aí sobre a planta a gente tem um pendúculo. Esse pendúculo aqui, ó. E aí, o que o pendúculo é? Tá falando? Responsável por ligar a flor à planta. O pendúculo apresenta uma porção dilatada ligada à flor, denominada de receptáculo. Então esse aqui, ó, ligado à flor, é o receptáculo. Então você tem um pendúculo e o receptáculo. Aí depois do receptáculo aqui, ó, a engenharia, né, acima do receptáculo começa a engenharia floral, né, aquela estrutura mais chamativa. Vamos ver ela então. Sépalas, localizada abaixo das pétalas, geralmente de coloração verde. O conjunto das sépalas é chamado de cálice. Então olha só, para começar essa engenharia a gente tem as sépalas. Elas vão meio que calibrar. Elas vão fazer uma calibração dessa geometria, né? Calibrar, ou seja, delimitar o que? A sépala. A sépala não, delimitar
a recepção, né? Então é como se fosse a sépala, ela fosse uma estrutura semelhante à nossa, no sentido de das, como que a gente chama de articulações. As articulações, elas têm esse lado aqui, ó, de fundamentar uma certa calibração de abertura, né? Aqui, ó. Você tem esse leque aqui, ó. Então você tem como se fosse uma articulação. De que? A gente vai chegar lá de que? O próximo elemento é as pétalas. São folhas, então vão ser folhas, só que elas são modificadas e coloridas. Então aqui, ó, pétalas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem as folhas, né? Que a gente tem, ó, o limbo. Aqui, ó, o limbo e essa estrutura aqui, que eu esqueci o nome, é colículo, né? Vamos ver aqui, estruturas de folhas. Folha. Não, planta. Planta, estruturas. Imagens. Vamos ver aqui, ó. Folha. Não, peraí. Se a gente acha. Ok. Caule. Peraí, plantas. Caule, limbo. Agora acho que vai. Aqui, ó. Então a gente tem o limbo e o pecíolo, né? Pecíolo. Então, continuando a essa tensão. Imagina que uma folha é uma massa, né? E aí nessa massa a gente vai passar um rolo nela. Sabe? Aquele rolo de passar em massa. Sabe esse rolo aqui, ó? Rolo de abrir massa. Por que eu tô falando desse rolo? Porque o rolo, ele consegue aprimorar a partir de contrações de energias, né? Ou seja, de contrações, de calibrações, a engenharia de nutrição que se divide entre a camada de partículas, né? Nessa massa que tenta se tornar homogênea nesses conjuntos heterogêneos. Então essa homogeneização dessa massa, desses nutrientes, a partir dessa ordenação, né, desse pendúculo sobre essa engenharia receptiva do receptáculo, com a enforcação da sépola, você tem a diminuição de calibres, né, dos vasinhos que estão aqui, e não só a diminuição, mas a garantia de que eles vão funcionar, né? Porque quando você tem um calibre grande e você vai diminuindo ele, corre o risco dele perder funcionabilidade e aí sofrer a dissecação, né? Não transportar. Agora, quando você vai esticando, você consegue redimensionar filtros, né?
Então isso a gente tem os impulsos da vida. E aí o que acontece? Você passa o rolo nessa flor, e aí à medida que você passa o rolo, ela vai ganhando forma diferente. E se o rolo é normal, e se a estrutura da planta é normal, olha só, você consegue engenhosamente nos levar a acreditar que ali tem uma rosa. Mas graças a nossas observações, nossos entendimentos, a gente sabe que é uma folha amaciada. Então olha que legal, né, cara? Vamos lá. Então eis as pétalas, né? Agora o que acontece? As pétalas, elas são folhas modificadas e coloridas com a função de atrair polinizadores. O conjunto de pétalas é chamado de corola. Não, eu não sabia, né? O conjunto de pétalas é corola. E isso se torna mais atrativo por causa que torna o foco, né, mais bem-vindo. Isso é o contraste. Então, quando você quer despistar um adversário, você coloca um bobo da corte, um contraste aqui, aí o adversário ele vai vir para cá e você passa, né? Você se desvia do adversário a partir desses contrastes, né? Então a gente falou do receptáculo, falou do pendúculo, falou das sépalas, falou das pétalas. Agora a gente vai falar do carpelo. O carpelo é a estrutura feminina da flor, formada pelo estigma, estilete e ovário. Então, vamos ver aqui. Ovário, pendúculo, receptáculo, sépala, pétala. E agora a gente está vendo o carpelo. Ele é formado pelo estigma, estilete e ovário. Então, ovário, estilete e estigma. Então, ele é a parte feminina da flor. Vamos lá ver aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, né? Então você tem uma estrutura assim, ó, onde denominado ovário, estilete e estigma. Esse conjunto de estilete e estigma a gente chama de carpelo, como a gente está vendo aqui, ó. E é como se fosse um canal mais compressivo. Vamos ver de novo aqui, ó. Carpelo é a estrutura feminina da flor, formada pelo estigma, estilete e ovário. Então, né, como se a gente tivesse um dispersor, um nariz, né? E aí esse nariz aqui, ó, ele consegue não só acumular, não só fazer transformações químicas aqui, ó, mas quando ficar bem cheio aqui, ó, bem gasoso, ele consegue fazer a contração, desencontrar com a pressão atmosférica que fica contra essa aqui, ó, né? Você tem a pressão aqui, a atmosfera, a camada atmosférica, e a pressão aqui dentro. E aqui ela vai sugando, né, e vai transformando junto à planta
os seus o seu sêmen, né? A sua semelhança, né? Sua engrenagem. E aí, quando fica bem cheio aqui, ó, ela consegue vencer a força da gravidade e dispersar. E quando o animal excita ela, isso aqui fica mais fácil de acontecer, né? Esse sopro dos pólens, né? E aí o estame, para fechar, estrutura masculina da flor, onde localizam-se o filete e a antena. Então vamos lá, filete e antena. Filete e antena. Ah, que bonito, né? Aqui, ó. Então esse é o filete e a antena. Bem próximo do feminino, né? Então talvez esse aqui, ó, ele tenha a função de ajudar. Vamos ver aqui, ó. Mas é porque fala que é aqui, ó, estrutura masculina da flor, onde localizam-se o filete e a antena. Isso aqui é só regional mesmo, não tá falando. Então é esse que é o estame, né? Beleza. Agora vamos ver aqui, ó. Gineceu e androceu. Gineceu e androceu. O que significa isso? De acordo com a estrutura da flor, ela pode ser feminina ou masculina. Essa definição depende da presença do gineceu e do androceu, né? Define gênero de planta. O gineceu, o conjunto de carpelos, é denominado de gineceu a parte feminina da flor. O gineceu é formado por carpelos, pistilo, estigma, estilete e ovário. Dentro do ovário estão os gametas femininos das plantas. Conjunto de carpelos é denominado de gineceu a parte feminina da flor. Masculina, flor feminina. Então aqui é o ovário, estigma. O gineceu é formado por carpelos, pistilo e estigma. Carpelo, filete de antena, pendúculo, receptáculo, sépala, ovário, pétala. Esse aqui é do masculino, filete, estilete é do feminino, estigma é do feminino. Estigma, carpelo, pistilo, estigma, estilete e ovário. Dentro do ovário estão os gametas femininos da planta. Então aqui, ó, a gente tem os gametas femininos. O estigma é a porção que recebe o grão de pólen e através do estilete liga-se ao ovário. Então aqui a gente recebe o grão de pólen e a partir desse estilete manda pro ovário, né?
dentro do ovário. Já o ovário é a parte que vai se transformar em fruto. Ó, é a parte que vai se transformar em fruto. Então aqui o ovário é onde que se transforma em fruto. O fruto é resultado do desenvolvimento do ovário, enquanto a semente representa o desenvolvimento do óvulo depois da fecundação. O fruto é resultado do desenvolvimento do ovário, enquanto a semente representa o desenvolvimento do óvulo depois da fecundação. Fecundação. Fecundação é quando o espermatozoide se une ao óvulo e forma zigoto. Tá, o fruto é resultado do desenvolvimento do ovário. Então o ovário ele vai crescer, né? Você vai ter o ovário aqui, ó. Quando recebe o pólen, ele vai começar a crescer. Ele vai ter o seu estágio de crescimento, né? E aí isso vai representar isso aqui. E aí esse crescimento ele vai desenvolver sementes, né? Enquanto a semente representa o desenvolvimento do óvulo depois da fecundação. Então aqui, ó, sementes vão ser o óvulo vai começar a gerar sementes depois dessa pólen, né? Vamos ver. Androceu, gineceu. O conjunto de estames é denominado de androceu, a parte masculina da flor. O androceu é formado pelos estames, antena e filete. Os estames são formados pela antera e o filete. O filete corresponde a uma haste longa e fina, onde em sua extremidade encontra-se a antena responsável pela produção do pólen. Ah, então é isso aqui, ó. A antena ela vai produzir o pólen que vai para as plantas. Então aqui, ó. Então, esses estames, né? Antena e filete. Filete e antena. A antena ela vai produzir o pólen que vai para cá. Aqui são formados pela antena e filete. A filete corresponde à haste longa e fina, onde a sua extremidade encontra antenas. Então vamos lá. Tipos de flores agora: gineceu e androceu, né? Lembrando que a planta ela é hermafrodita, né? Flor tem a planta, né? Vamos lembrar: pedúnculo, receptor, pedúnculo, receptor, esse aqui é a sépala, pétala, planta, pedúnculo, receptor, sépala, pétala, e aqui é o ovário, né, o androceu,
ovário, estilete, estigma, estilete, estilete, estigma, antena. É antena mesmo que fala? Antera e filete. Antera. 1 terabyte, antera, filete. Que forma o estame, o androceu. Estame. E aí, vejam só, né? Agora vamos lá. Tipos de flor. O estame, que é a parte masculina, e o carpela, a parte feminina. Geralmente a parte feminina parece que ela fica mais central. As flores apresentam diferentes classificações que podem ser quanto ao sexo ou quanto ao número de flores. Sexo e ao número de flores. As plantas, né? Plantas. Quanto ao sexo, a gente tem hermafroditas ou monóicas. Hermafroditas ou monóicas. E quanto ao número de flores, a gente tem completas e incompletas. Quanto ao sexo, hermafroditas ou monóicas são dioicas, dioicas. Hermafroditas ou monóicas são as flores que apresentam os órgãos reprodutores masculino e feminino na mesma flor. A maioria das angiospermas são hermafroditas, como exemplo, podemos citar a tulipa. Dioicas são as flores que apresentam os órgãos reprodutores masculino ou feminino de formas separadas, como exemplo, podemos citar o mamoeiro. Então, hermafroditas, 2 órgãos reprodutores. Dioicas, 1 apenas. Número de flores. Vamos ver o mamoeiro. Mamoeiro, planta, flor. Então aqui, ó, flor de mamoeiro, ela só apresenta uma. Parece que aqui a gente tem masculino, né? Agora a presença de florais, presença dos elementos florais. Flores completas são as flores que apresentam todos os elementos florais: cálice, corola, androceu e gineceu. A rosa é um exemplo de flor completa. Flores incompletas são as flores com a ausência de algum dos elementos florais. A begônia é um exemplo de flor incompleta, pois ela possui uma estame ou um pistilo, mas não ambos. Vamos ver, ó. Flores completas apresentam todos os elementos florais.
as incompletas possuem ausência de algum elemento. Vamos ver aqui. Begônia. Essa begônia, begônia é um exemplo de flor incompleta, pois ela possui um estame ou um pistilho, mas não ambos. Um estame ou pistilho, né? Um estame ou um pistilho. Cadê o pistilho? Estame não tem nefrite. Pistilho é... pistilho. Pistilho é formado por folhas modificadas, as folhas completas que formam os carpelos, estruturas sobre as quais são produzidos os óvulos, os primórdios seminais que contêm os gametas femininos. Difícil de entender. Pistilho. Óvulo, ovário, estilo, estigma. Entendi. Agora vamos ver polinização. Autopolinização e polinização cruzada. A polinização é o ato de reprodução das plantas que consistem na transferência do pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. Então, é a transferência do pólen da parte masculina para a feminina. Transferência do pólen. A polinização pode ocorrer da seguinte forma: direta, indireta ou cruzada. Tem a direta, indireta e cruzada. É como um ímã mesmo, né? A gente tem um certo ímã nessa realização por contração biológica. Então, a direta, quando acontece na mesma flor, é a autopolinização. A indireta representa a polinização entre flores da mesma planta. Entendi, ó. Direta. Mesma flor. Indireta. Flores da mesma planta. E cruzada são quando polinização acontece entre flores de plantas diferentes, né? Plantas diferentes. Então, existe essa questão
de fazer esse arranjo. Bacana. Curiosidades. A presença de flor e de fruto que protege a semente é uma das principais características das angiospermas, que por sua vez são vasculares, pois possuem raiz, caule e folhas. Então, as angiospermas elas possuem flores e a presença de flor e de fruto para proteger a semente. Já as gimnospermas, então vamos lá, curiosidade. Angiospermas e gimnosperma. Angiospermas, flor e fruto para proteger a semente. Flor, semente. São vasculares. Raiz, caule e folhas, né? Raiz, caule e folhas. A gimnosperma são plantas que produzem flores e sementes, porém suas sementes são nuas e não ficam envoltas pelo ovário desenvolvido. Produzem sementes, porém desprotegidas, né? Não ficam envoltas pelo ovário. Não ficam sob ovário protegido. Ficam nuas. Que são os frutos. Então, não tem frutos, né? A gimnosperma não... A semente da gimnosperma não fica em fruto. Perfeito, né? Vamos lá. Vamos dialogar um pouco agora sobre flores, né? A gente tem essas flores na natureza e suas funções, né? O que acontece? Existe uma certa derivação, ocorrendo nessa imatração de espécies, né? Porque você tem agora o motor da vida. Vejam bem, presta atenção, o motor da vida, né? Ou seja, o sentimento desenvolvido, sentido desenvolvido. Esse sentido desenvolvido, que é o motor da vida, ele faz arranjos com a vida. E esses arranjos com a vida geram derivações. O que são derivações? São polinizações cruzadas. Então você vê agora o que são cruzadas. As cruzadas, elas elevam a curiosidade. A curiosidade aonde?
ao possível. E esse possível é a polinização cruzada. É a polinização. Polinização. Porque essa atração de espécies, né, ela é causada pela planta em sua intimidade, né, em sua unidade motora. Então a planta em sua unidade motora desmotiva a especiação por contraste em planta. Por contraste em planta. E aí a gente começa a entender os micro-organismos da vida em sua inteligência de desimplantar em planta motivo de quê? De caminhar, motivo de derivar, motivo de aperfeiçoar a sua imaterialização, porque a gente tem as cargas que se cruzam e formam na cruzada uma supercarga, né? Então você tem uma carguinha mais uma carguinha com uma supercarga, formando supercarga. E isso não dá para ser feito com plantas de mesmo tipo, né? Com polinizações diretas e indiretas, né? Você não consegue fazer isso com a polinização di e indi. Você precisa de fazer o cruzamento. E esse cruzamento foi graças ao motor da vida. Por quê? Porque a química dessa frequência colocou a intuição na frequência, na onda certa. Você tá vendo como é elegante esse mundo? Esse mundo desses encontros de imaginação, nessa fronteira de conexões. E aí um animal carregado com essa frequência, com essa carga, com esse pólen, um animal animado, vamos escrever isso aqui, ó. Um animal animado pelo quê? Por um pólen de frequência X, vai procurar a estação de frequência mais atrativa para a sua animação. Então, quem manda no animal é a frequência de pólen. E aí você tem a manutenção do eco de frequência em um sistema de arrecadação de especiarias. Não no sentido de especiarias, mas de espermatozoides.
e de vidas, né? Aí você tem essa curiosidade sendo elevada a um cargão de adaptação corrigida pela natureza e seus motivos de engenharia, né? Então é bem isso que a gente é um animal dispersor, né? A gente pega essas plantas, esses frutos, e a gente, a partir da frequência de se contaminar com esses frutos, a gente fica elevado ao ânimo do pólen espermatocídicos, né? E aí a gente fica procurando a cor que mais vai combinar com esse arranjo de cor, de frequências, de faixas, não é mesmo? E aí a gente desama, desanima, desarrosa, desroda, né? E é isso, né? Eis as funções. Espero que vocês tenham gostado, até porque isso promove renovações de sabores, renovações de vidas. Isso propaga realidade no sentido da frequência certa. E é isso, a gente está tão contaminado com essas frequências que a gente já desroda sabendo que está para chegar em uma tal frequência por conta da receita, dessa desparticularibilidade de cor, de faixa de cor, de controle de contração por empreendimento de sensação honrosa, né? Sensação polineurosa, né? E aí esses somos nós nesse entendimento de versículos de natureza, né? De primeiros motores, né? Os motores primários, mais próximos, mais dentro das nossas frequências para nos ensinar, né? É isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e